O Zika vírus surgiu no Brasil há pouco mais de um ano e fez centenas de vítimas. Você acompanha agora como mulheres que contraíram a doença na gravidez enfrentam dificuldades para cuidar de um filho com microcefalia. Preconceito, medo, falta de assistência e uma sobrecarga diária com os cuidados com a casa e com as crianças tem afetado a vida de muitas mulheres. A epidemia da Zika congênita veio aumentar o abandono, das mulheres, abandono dos parceiros, que tem uma observação de que as mulheres estão sendo abandonadas pelos parceiros, e o serviço de saúde, que já é uma situação de abandono. Eu conheço uma mãe que ela pegou depressão porque o marido deixou ela. E ela deixou de sair de dentro de casa, só anda trancado, não se importa porque a criança está chorando, não quer entender que pode ser uma fome, pode ser uma sede, pode ser porque está mijada. Amanda, de 19 anos, não planejou a gravidez. A surpresa do primeiro filho veio no auge da epidemia. Emanuel nasceu com microcefalia e ela teve que entrar na justiça para que o ex-namorado assumisse o menino. A gente está na justiça com ele. Caso Emanuel, que ele não queria, não disseram que não era dele. A gente foi. E até hoje ele não assume? Não. Às vezes elas chegam aqui, choram. E eu não tenho muito o que falar pra elas, porque assim, elas já são guerreiras de estarem nessa batalha aí. Eu sei que elas realmente estão assim, preocupadas, elas não estão preocupadas com elas mesmas, nem com o marido, nem com nada, mas sim com a criança. Não dá pra explicar. Deus não deu tirar a força. É só de Deus mesmo. Se Ele me deu, tem que ir até o fim. Acho que Ele está testando a fé de cada mãe. Não só da minha, mas de cada mãe. Mesmo para aquelas que não foram abandonadas, o dia a dia é solitário. Por onde nossa equipe de reportagem passou, era raro encontrar os pais das crianças. Os ambientes de cuidado e reabilitação dos bebês são espaços predominantemente femininos. Mas alguns pais aproveitam os dias de folga para acompanhar os cuidados. Como só tem eu e ela, aí tem aquele negócio, tem que estar também às vezes procurando um trabalho, fazendo uma coisa aqui, outra ali, mas sempre que eu posso, quando eu estou em casa, aí eu estou sem acompanhando. As mulheres que têm o apoio do companheiro também não ficam livres das dificuldades. Jéssica e o marido perderam o emprego por causa dos cuidados com o filho Ícaro. Ou trabalha ou deixa de trazer para fisioterapia. Ou traz para fisioterapia, toma falta no emprego e toma justa causa. Dados da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Pernambuco mostram que dos 369 casos de bebês confirmados com microcefalia, quase 70% são de famílias extremamente pobres e vivem com até R$ 85 por mês. Mais de 93% das mães cadastradas na Secretaria têm renda mensal inferior a R$ 220. A maioria tem entre 13 e 29 anos. Nós temos que reconhecer que a epidemia está atingindo a população mais pobre, a população, a um grande número de mulheres negras. E o Brasil tem políticas públicas de saúde, políticas públicas de igualdade racial, políticas públicas das mulheres. E este é o momento de que essas políticas sejam uma realidade. Abandonadas pelos companheiros, as mulheres também são esquecidas pela saúde pública. Elas até participam de várias pesquisas sobre a doença, mas como coadjuvantes. Em nível nacional, ainda não se sabe quantas foram infectadas pelo Zika ou outro vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Acho que isso revela exatamente esse, vamos dizer, sexismo institucional, um sexismo que está infiltrado na nossa cultura, de que a mulher, ela não tem, mesmo quando ela é um dos focos do problema, ela não é ouvida. Um artigo com o perfil das mulheres afetadas pela epidemia está sendo preparado pelo Ministério da Saúde. Mas, para as mulheres, é preciso fazer mais. Ela precisa ser acessada e ouvida, não como ela tem sido ouvida como cobaia de uma série de médicos e profissionais de saúde e pesquisadores que estão publicando, querendo na corrida para publicar seus artigos nas revistas científicas importantes e correndo para disputar os recursos que tem para as pesquisas. Ela precisa ser ouvida como sujeito. Ela tem uma história para contar, ela tem uma expectativa a expressar e ela tem soluções também a apontar.
Quem se aventura pelas trilhas da Estrada Real em Minas Gerais agora tem um aliado. Um aplicativo para celular ajuda a encontrar as muitas maravilhas existentes no local. De explorador em quem se aventura pelas trilhas da Estrada Real. E aquele desejo por descobertas ainda está vivo. O caminho é hoje uma das preciosidades de Minas, uma feliz ironia da nossa história. Foi pela Estrada Real que muitas das nossas riquezas foram embora. Ela foi construída pela coroa portuguesa no século XVII para ser o caminho oficial de transporte do ouro e do diamantes, evitando assim o contrabando. Ao longo dos anos, esses metais preciosos foram esgotando, mas ainda existe por aqui muita riqueza para ser explorada. São centenas de trilhas que guardam muitas surpresas. Nesta aqui, que fica na cidade de Tiradentes, no Campo das Vertentes, a recompensa não demora a chegar. Cachoeiras assim são milhares, mas nem sempre fáceis de encontrar. A falta de informação precisa é hoje um dos grandes empecilhos para o crescimento do ecoturismo. Pedro percebeu a dificuldade dos visitantes e, junto com o Rafael, teve uma ideia. Foi na prática mesmo, trabalhando com ecoturismo em Tiradentes. Então tinha muita procura por esse tipo de atividade, né, e muito pouca informação. Então a gente meio que teve a ideia de fazer esse acesso ser mais seguro, né, prático e interativo. Dentro da ferramenta é possível o usuário ter o seu perfil, né, onde ele consegue adicionar locais onde ele já esteve, os lugares favoritos que ele deseja visitar. Também avaliações em hotéis, restaurantes, nas cachoeiras, nas cidades. E ele consegue também compartilhar essas informações nas redes sociais, enviar para um amigo. O aplicativo é gratuito e cobre 22 cidades. Outras 13 serão documentadas. A história de um saxofonista que oferece conforto aos pacientes de um hospital do Distrito Federal. E a fitinha virtual do Senhor do Bonfim facilita a vida de devotos de todo o país. É o que você confere a seguir aqui no NGT Notícias.